Não, Agora, agora foi. agora foi. Iniciou a gravação. Obrigado por avisar. Nada. Vamos lá, 238. Só lembrando, segunda-feira, aula normal. A canção do exílio. Então Pergunta quer lá, dizer que na sexta não vai ter aula, é isso? E emendou pra sexta? Não, não emenda aula normal, por enquanto. Hoje tem aula, a segunda tem aula normal. Vacilo não é só por causa que é aniversário e meus tios vão vir tudo aqui pra segunda, né? É engraçado, Ixi, que né? pena, vai ter que acordar. Feriado. Tira Que feriado na pena. segunda. Olha, vocês vão ter 2 aulas que eu não sei, matemática. Vou faltar. Ah, mas eu vou faltar. É química, matemática e português. Ah, então Assim. vocês vão ter aula. Ah, deixa. Os dois estão bem. Pô, Ah, não, minto. não pode faltar. Química eu não tô bem, não. Eu tô fudido em É, química. caramba. Coitado de mim. Ixi, lamento. Porra, Boa é isso. sorte. Você ficou sabendo que você foi a única que passou com nota azul em química? Do quê? Na prova? Yes. Ah, Sim. parabéns. Uma ótima aluna. Vai bem em todas. Parabéns. Parabéns. Agora você já pode mandar a cola da prova. Não. Não, no colar é feio. Colar não pode, é muito feio. Qual o tema da canção do exílio? Vamos lá? O tema do poema Canção de Exílio é a saudade do autor pelo Brasil, que foi retratado enquanto um mês estava exilado. Para tanto, ele ressalta em seu poema as belezas naturais do país. Maravilhoso. Bonito, né? Internet, né? Show de Não, bola. Internet. ele fala Show saudade de disso. bola. Não fala, entendeu? Não tem mais o que acrescentar, só parabenizar. Isso mesmo. Parabéns. Trechos da canção do exílio foram incorporados ao hino nacional. Você saberia dizer quais? Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida e nossa vida mais amores. É isso mesmo. Se alguém colocou igual, acertou. É a única Tinha parte que como está ser no. diferente? Tinha que ter Não, uma resposta diferente, porque, tipo, Não eu não tinha, vejo como. impossible. Impossible, não tem. Só que não nesse, O né? primeiro estrofe não tá no hino, o terceiro não, o quarto não e o quinto não. Não tá. Rafael, seja bem-vindo. Fico feliz que voltou à luz. Bom dia. Me mandou mensagem de bom dia. A gente está na página 238. A questão A, o tema do exílio, a saudade que ele tem do país, exaltando as belezas naturais, como a Raíssa muito bem colocou. A segunda, o hino que tem, a parte da música que está no hino, é a segunda estrofe. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida. As outras partes não tem. O máximo, o Rafael, que é palmeirense, talvez ele tenha escutado essa música, mas de outro jeito. Minha terra tem palmeiras onde canta o torcedor. Vou de camisa verde e branca, verde perto, meu amor. Pegaram essa música e modificaram. Boa. Não sei se o Essa aí Rafael já foi, ouviu. essa aí entender a referência. Não sei se o Rafael já ouviu essa música. Eu primeiro escutei essa do Palmeiras para depois escutar essa do Saulo Dias. Mas enfim, é exatamente isso. É engraçado do Gonçalves Dias, tipo assim, foi do Palmeiras, depois do Gonçalves Dias e depois a gente viu o hino, por causa que ainda tem a parte do hino. Genial. Tem. É uma coisa que vai puxando a outra. Que como é algo famoso, o pessoal vai lá, pega, copia e modifica. Assim como as torcidas de diversos times pegaram a música de Tim Maia, de Roberto Carlos. Na Inglaterra tem aquela You Never Walk Alone, que a torcida canta no vocal. Enfim, é normal, é uma festa. E talvez assim um outro jovem possa conhecer a poema, uma escrita antiga, aprender um pouco mais de história. Se for o pedagógico, tá valendo, tá valendo. Para mim, me ajudou bastante ler sobre futebol. Melhorei meu vocabulário, meu português. Enfim, o que vocês lerem e vocês gostam vai ajudar bastante. Beleza? Procure no dicionário o significado do substantivo ufanismo e transcreva-o no seu caderno. ufanismo, comportamento de quem se orgulha exageradamente de algo, patriotismo em excesso, orgulho desmedido de seu próprio país. Exatamente, parabéns. Só tenho a parabenizar, nada a acrescentar. Como os americanos têm pelos Não Estados tinha Unidos. como também, né? Se para pra pensar, não tinha como também. É Foi, só um foi perfeito. significado. Só o significado não tem, mas é um fato, né? Não é igual em Uns fatos. geografia, onde permite diversos tipos de pensamento, sociologia, onde tem diversos pensamentos sobre economia, Eu acho até que etc. sociologia é mais profundo do que geografia, por sinal. Tipo É, assim, eu acho é, que, tipo, mais é profundo, assim. o debate é maior, porque geografia tem umas partes que elas são
fatos, acontecimentos da natureza que você entende. Você não modifica, não tem como jogar, né? Isso, acabou. Corrente das Você vai marés, falar, dos tipo ventos, assim, como, tipo assim, na geografia. Ah, onde que fica os Estados Unidos? Tá ali. tá Mas ali, não tem em outro lugar? Não, tá ali. tá ali, Não, tá não ali, tem como, tá ali. tá ali. As placas E não tem tectônicas, como. Não, tá ali. tá ali, ali, acabou. Capital, Washington, acabou. Placas tectônicas, movimentos, esses, acabou. O que a gente faz? Nada. É isso. Ponto final. A gente Nível escalar de terremoto, tá ligado? Escala 1, escala 2, escala sim. 3, escala 4, escala 5, cada um com cada O, escala. o máximo é estudar os últimos É 10, né? terremotos, até a escala 10, escala Richter. O máximo é estudar a frequência dos terremotos e buscar um parâmetro para tentar prevenir e tentar descobrir quando vai acontecer. O máximo só. Claro, vai ter uma parte da geografia humana que vai analisar a política. Aí tem um debate maior. Agora, em sociologia, quando eu falo estudos sociais, aí o debate já ele é maior, ele é mais amplo, porque tem diversos tipos de pensamento, analisa a democracia, analisa como que a sociedade se organiza, países nórdicos, países europeus, Brasil, Estados Unidos. Hoje, numa aula de sociologia, eu comentei isso. Tava lá, Noruega, Prof... que é o país mais democrático. Ah, perdão, pode falar. Não, falei que depois é a minha coisa aleatória, mas pode falar. Ah, que aí tava lá, Noruega é o país mais democrático do mundo. Aí falaram 5 critérios. Aí os alunos responderem o que eles consideram desse item, se eles acham que tem que ser colocado alguma coisa, se acham que tem que ser tirado, se tá bom, enfim. Aí é muito aleatório, é muito subjetivo. Temos questão em economia, não sei se eu já vi com vocês, em sociologia, Fordismo, teatismo, fábricas, intervenção do Estado na economia, se tem que ser maior, menor. Aí é muito mais profundo, mais amplo, porque tem pessoas que acham que o Estado tem que intervir, tem pessoas que acham que não, tem pessoas que acham que é um meio termo, enfim. Diversos tipos de pensamentos, de grupos que acham que a Para sociedade tem que isso, ser... professor, deixa eu perguntar. Pode Não sei falar. se você ficou sabendo sobre o negócio. Obviamente, como eu acho que você é professor tanto de história, sociologia e geografia, acho que você vai saber sobre esse negócio do privatização do UPA, que é o que não sei, Uhum. mas pelo visto está sendo muito É. falado. Uhum. Você acha que assim o UPA ele deveria ser privatizado, principalmente agora na pandemia, tipo valorizado para tanto ao ponto de privatizar o UPA? Se você É o UPA, cobrar Guilherme, é o SUS que o vai ser SUS, o privatizado. SUS, o SUS que era o Isso. comentário, o SUS, que a UPA está incluso. Claro, eu seria completamente contra se privatizassem, se as pessoas tivessem que pagar para usar. Agora, se fizer algo assim, como por exemplo, uma empresa particular administra e o governo dá o dinheiro, talvez eu ache uma boa. Ou então uma empresa faz um hospital, faz uma UPA, e aí o governo repassa dinheiro ou diminui impostos, eu acho que é uma boa, uma vez que o governo não tem esse dinheiro. Agora, Exatamente. nunca ninguém Mas já... assim, professor, tem Pode uma falar. coisa que assim, mesmo que ele seja de graça, mas ele vai pagar. E o problema é que as pessoas assim dizem que para ter saúde, eles não precisam pagar lá. E ninguém quer Gente, ficar pagando, entendeu? E Sim, tipo, isso sim, que é uma mas coisa vem cá. que sim. falei Se você do pensar direito, o SUS não é realmente de graça, porque você paga Não, imposto para poder sustentar esse programa do governo. Sim, mas se você exatamente. privatizar, então praticamente você tá pagando mais imposto e mais uma privatização, entendeu? Como Depende assim? de como será Tipo feita a assim, privatização. porque. É, mas assim, professor, quando eles dizem privatizar, eu acho que de acordo com a internet, eles querem falar que a privatização vai ser tipo com alguma empresa particular. E Tá. é SUS, né, que vai ser Sim. vai ser SUS uma empresa particular, é isso? O Não, SUS mesmo, que é não, a na Não. UPA, né? verdade, o decreto presidencial, a gente tem que se atentar aos fatos. Quando acontece isso, tem que ler o decreto. No decreto que eu li, não estava escrito em nenhum momento que havia a intenção de privatizar o Sistema Único de Saúde. O que estava sendo colocado ali era uma busca de uma parceria para se terminar obras de unidades de pronto atendimento e compra de Uhum. materiais, etc. Uma parceria Sim. público-privada, como já era feito anteriormente, há alguns anos, gestões do PSDB, do PT, que são partidos mais à Aí esquerda. é um saco, né? Aí você percebe, Então, tá fazendo isso. Aí depois eles convertem todo um fato pra privatizar mesmo. É tipo, Não, caraca, mano, cara, é o que e aí pra que aconteceu também, prejudicar? O que que posso falar a é? verdade? Posso pode. falar a verdade? Fala tu. Aquela manchete que os jornais publicaram e no início foi muito
como é que fala? Manipuladora, tipo, sensacionalista, é isso. E por causa daquilo, teve um monte de gente que exagerou na reação e nem quis ler o decreto direito. E nem quis ler o decreto e já começou a meter pau porque queriam privatizar o SUS e tirar o nosso meio de É saúde. verdade. Só que ninguém quis ler o decreto direito e meteu pau. Aí o que o Porque governo é o fez? Viu a seguinte, né? Tem essa repercussão. coisa do brasileiro ser tão quanto preguiçoso que eles só olham tipo, o A título manchete. e falam, não, foda-se, É. acabou, é isso que Nem a eu notícia entendi, eles acabou. lêem. Então, daí aconteceu isso daí e o governo revogou o Revogou. decreto. Revogou. Houve a revogar. Até porque ninguém seria louco de privatizar o SUS. Isso é inconstitucional, é cláusula pétrea. Daria motivo de E impeachment. principalmente, professor, porque, tipo assim, o SUS em si, ele é um dos negócios que, em si, ele é o único, vamos dizer, hospital público, né? Que pelo menos no estado tem que ter um hospital público, Tem certo? que ter, tem que ter. É direito das pessoas. Está lá Cara, na Como é que eles Constituição iam, de né, como eles iam 88. aí você pensa, como os caras vão privatizar o único sistema de saúde, no caso, gratuito, que um estado tem, ou no caso, um país tem. O país tem, não. Aí você Isso para pra nunca. pensar, Sim, cara, se como? privatizasse, Eles vão seria um criar absurdo, outro? que a gente não tem condição de bancar, de pagar pela convênio. Tudo Nem não, todos, assim, não professor. tem, eu não tenho. Eu não Sim, tenho. por exemplo, sim, olha, a no classe caso, a sua mais condição, você baixa, não consegue, por exemplo. Eu não a consigo. classe mais baixa, uma trabalhadora, não tem muita condição de conseguir pagar um convênio. Por isso que tem o SUS que Sim, cobre tudo isso. Porém, o serviço do SUS, a administração do SUS é muito mal Precária. gerenciada, muito mal Precária, de sabe? gerenciado. certa forma. É Precária. precário, Cara, não tem muito o que exatamente. dizer, gente. O SUS em si ele poderia ser muito melhor. Só que Poderia. tem muita coisa que, obviamente, é muito precário. E depende do estado também, por causa que Cara, tem muito estado que o SUS ele é muito bom. Que só até gente que tem uma consulta particular vai no SUS. Ou às vezes nem Vai. tem o particular porque vai no SUS. Vai. Porque o SUS cara, de lá é Tratamento de bom câncer, gerenciado. no Brasil, em São Paulo até que é bom, Sim, só que desvios, má administração, países nórdicos, se a gente for comparar, eles oferecem alguns serviços, só que o que tem lá? Transparência no governo, o governo diminui seus gastos, corta na própria pele, não tem então, benefícios para políticos, eles não têm jatinhos, eles não têm apartamentos, no máximo é uma kitnet, não tem carro, não tem é sério. triplex. Algum de não tem vocês triplex, pararam nem para sítio em ver Atibaia. Algum de Porque, vocês pararam para ver o tanto de regalia que os políticos têm? Mais os salários e mais os seguros que eles têm? sim, Só o salário deles, que eu fui procurar lá, eu não lembro quanto que era, já era o suficiente para eles conseguirem se sustentar sozinhos, 8 porque mil, eles precisam de 12 seguro. só para você Tira ter uma todos ideia, os de seguros Mongaguá, deles. Ah, só de Mongaguá, que eu me lembre, ele custa em mais ou menos 5 mil, 8 mil ou 12 mil reais, eu acho que só de Mongaguá. os, Então você fica os, imaginando quanto seria o do prefeito de São Paulo. Eu Aí, não duvido que seja 80 mil reais ou 100 mil reais. Eu aí você não multiplica duvido. cara, por 5 mil cidades, quantos vereadores temos? 26 estados, mais o Distrito Federal, 26, mais um governador do DF, E o 27, presidente, quanto deve ganhar? Um presidente, milhão para cima. Eu, o e tipo, ainda cartão tem mais outras coisas corporativo, também, né? aí benefícios, aí é um valor astronômico. Por mais que o impostômetro dê um valor gigante, o que é gasto também. Aí você pega tudo é uma previdência, sequência de ações. uma Essa é a sequ... verdade. aí o governo já arrecada muito consigo. Aí tem a previdência, pensões militares, a questão do judiciário, que é enorme, pensões de políticos. E aí, como é que o Sim, governo vai dar mais dinheiro no SUS, sendo que ele já gasta muito? Já nesses países da Europa, é diferente, não tem esses benefícios. exatamente. Também a Ó, forma como eles eu conquistaram, eles posso. mesmos se próprio independeram até que, se for ver. A Eles gente cobram muito precisou ser imposto? Gente, independente. vocês pararam para pensar que. Não, tô Como é que brincando, fala? fala. Parar para pensar aqui, pode As falar. pessoas consideram o governo do Bolsonaro atual governo, como é que fala? Neoliberal. Só que esse governo não é neoliberal, não, porque ainda tem muita coisa A ser estatizada feita, a ser Mas feita. também É muita.
Assim, eu não vou defender, mas obviamente eu não vou criticar sobre como é que tá sendo agora. Mas vamos pensar. Obviamente a gente teve o PT que, obviamente, como pode ter visto, teve vários roubos em meios de qualquer outro Outro partido, sim. partido. Por todo lugar do mundo, o PT ele roubou em alguma parte, Tá. simplesmente. E agora o Brasil ele sofreu com isso. Depois você foi ver Aham. estatística, economia, etc. Bom, chegou no momento do Bolsonaro. Muita gente já era PT e achava que estava tudo bem. Agora, eu acho isso estranho. Gente, Eu acho que é as pessoas são muito burras. Porque É, por assim, tem causa da que analisar oposição, né? tem que A analisar o oposição sempre vai sentimento das gritar. pessoas. sim, Ai, esse é o problema. É que o sentimento das pessoas, eles focam no PT antigo. E o PT antigo, sim, teve cara. algumas coisas que eles fizeram bem, mas tem muita corrupção no meio. Só que Esse é o depois, problema. foi isso que aconteceu. Os E países da Europa, tipo Dinamarca, outros países lá mais socialistas, os países, se não me engano, não os eslavos, é os Ou então uma nórdicos política lá, de bem-estar social. eles têm uma política de bem-estar sim, social, é mais. Só que também, vê a parte geográfica também, esses países são países bem menores que o Brasil, São bem territorialmente. menores, território. Então é É bem mais fácil melhor, é bem mais administrar. fácil de administrar e também sim. ter transparência. Agora aqui no Brasil, o Brasil é Mas muito grande, o é tamanho engraçado é porque, assim, continental. se Tamanho você for ver, continental, até propriamente, é que, assim, os Estados Unidos, se você for ver, ele não. Eu acho que ele é até maior do que o Brasil, se você for ver. ele é maior. Mas Ele é ele, maior. obviamente, eles têm uma condição melhor. Mas pelo quê? Ainda vem aquele negócio desde a antiga, colonizado pelos ingleses, O tipo de a própria colonização foi Cara, diferente. independência. cara, Foi pensa. completamente diferente. Essa é Beleza, uma mas coisa Só que que a pode África do Sul ter foi envolvido. colonizada pelos ingleses e também sofreu. É que lá os ingleses eles fizeram uma colonização de povoamento, não de exploração. E também lá os estados têm é, mais independência, autonomia. Claro, eles respeitam a Constituição. Só que eles podem sim. decidir sobre pena de morte, sobre decidir prisão perpétua, sobre legalização de drogas e Aqui, abortos. se colocar no Brasil, vixe, meu Deus do céu, já tem Cara, vários. Se Eu acho os estados engraçado. tivessem. aqui, Aqui Pode não esse falar. que dá, é o problema. os caras não colocam, Posso porque falar, eles a acham que vem dos gente. direitos humanos. Não, o negócio é o seguinte: se botasse pena de morte aqui no Brasil, a gente tem certeza que, do jeito que o sistema é, Ia ela ia matar um falecer monte de inocente. pessoa ou inocente, ou ia liberar as Ou pessoas que pelo menos, se realmente. cada estado pudesse arrecadar os impostos de maneira direta e já utilizar na saúde, segurança, Mas o administração, do. talvez aí seria Acontece que o que melhor. acontece é que eles Mas, desviam esse dinheiro, eles fazem caixa É, dois os, e os não. estados, as cidades pegam os impostos, mandam para Brasília. Aí Brasília manda de volta para os estados. Os estados não têm muita autonomia para gerenciar saúde, segurança, educação. Se Uhum. tivesse mais dependência e fizéssemos com que cada país fosse cada estado fosse quase um país, talvez aí seria melhor. Aí até seria uma Europa, assim, basicamente, porque o tamanho professor. dos estados é basicamente o Uhum. mesmo que o dos países europeus. Agora, Minas, São agora que Paulo, eu fui Sergipe parar é para pensar pequeno. também, professor, você já parou para pensar que aquela, você lembra daquele assunto que eu comentei sobre a divisão entre os países do Sul, até o Rio de Janeiro, e o resto do Brasil ele ser dividido? Você se lembra disso que eu tinha dito? Sim, Ah, eu sim, lembro, nossa, isso Sim. foi uns anos atrás. Sim, Da agora, se Dirico. você for ver, você já imaginou que se fosse para acontecer isso, no caso, por exemplo, se fosse para acontecer, ia ser São Paulo, Rio de Janeiro, as maiores economias no caso e os países mais com melhores condições no Brasil, vamos supor. Iam separar, iam Iam se virar separar. países Tá, aí capitalistas. seria um país menor, Hum. obviamente melhorando a administração. E eu acho que é isso que no caso, o que eles queriam fazer? Melhorar a administração. E no sim. caso, não só pela questão, tipo, ia ter intervenção da economia, mas sim também eles poderiam administrar melhor isso, por causa que o país seria menor, Seria entendeu? Cara, menor. Seria menor, cara, aí o Não problema facilitaria. vem também uma do Brasil, consequência, meu Deus, que cara, também o problema do coisa. Brasil é essa coisa de Preguiça. não da intervenção do Estado na economia, no livre mercado. Para uma empresa para se manter no estado desse jeito, ou ela vai fazer o seguinte, ou ela sai do país porque ela não vai E ver que está aceitar, dando prejuízo, ela não vai Vai ter investir que ir pro nesse lugar, Paraguai. ou ela vai. Então, foi isso que aconteceu. Teve na época se não me engano, do governo Temer,
que ele fez lá uma medida lá que eu não lembro, e as empresas que estavam no Brasil começou a sair lá para o Paraguai. E de uns tempos para cá, eles Mas isso começaram a também, se erguer o um Du, pouco também. mas o Du, assim, poderia ter um negócio de livre mercado, mas o problema é que não só isso influenciou, mas como também é o imposto. Todo mundo procura por menos A imposto, e é burocracia. justamente Imposto o que também, vem mas vem cá, o... olha o tanto de programa social também que o governo faz. É Mas SUS, aí é tem INSS, programa é Bolsa social. Família. Só que os países da Europa, eles conseguiram e fazem. Mas porque primeiro eles cresceram economicamente, e aí eles promoveram esses programas sociais, e eles cortaram na própria carne. Não tem, os políticos não têm tanto benefício, não gasta muito com o tamanho do Estado, tem uma transparência, e aí é bem melhor administrado, porque os países são pequenos e facilita a administração. Se o Sim. Brasil fizesse por esse caminho, cortasse os gastos do Estado, diminuísse o tamanho dele, talvez, eu acho que daria para melhorar a situação. É que a gente cobra muito imposto e não repassa, tem desvio. Eles cobram muito imposto, mas se transparência, honestidade, é melhor administrado. E eles cresceram primeiro para depois fazer isso. Eles aumentaram um bolo, Professor, eu vou ter que depois botar o celular para viram. carregar e, tipo assim, como minha casa ela Beleza. tá em limpeza hoje, então no caso eu não vou conseguir ficar com o celular e assistindo a aula. Então, Tranquilo, tranquilo. Ela está sendo gravada. Tranquilo. perfeito. Então eu vou lá e depois vejo. Valeu, professor. Agradeço e não sei como foi minha participação hoje, mas espero que Foi tenha boa, foi sido boa. A participação de uma boa vocês foi discussão. boa. A explicação foi boa. Vocês são ótimos alunos. Bom, Vamos falou retomar. aí, professor. Falou, até mais. Faltam 10 minutinhos para acabar. Retomando, questão C2. Encontre um ou mais exemplos de sentimento na canção do exílio. Algo nacionalista. Vamos lá, fizeram, Raíssa? Essa não, essa eu não Ó, Essa também não. minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. É um exemplo. Ah, esse primeiro. Que aí tá, Sim. ou lá no último estrofe, não permita a Deus que eu morra sem que eu volte para lá, sem que eu desfrute os primores que eu não encontro para cá. Ou seja, tá falando que lá tem esses primores e aqui onde eu estou em Portugal não. Sim. Em cismar sozinha à noite, meu prazer encontro lá. Minha terra tem palmeiras onde canto o sabiá. Mais prazer encontro lá. Ou seja, frases que renotam ao orgulho, ao nacionalismo que essa pessoa tinha com relação ao Brasil. E aí depois, em dupla, a Canção do Exílio de Gonçalves Dias é o poema romântico mais citado e parodiado, reescrito com intenção satírica da literatura brasileira. Pesquisem e transcrevam um exemplo dessa afirmação. Alguém achou alguma coisa? Essa o senhor não pediu. Não pedi, tem razão, porque era em dupla. Um exemplo é essa música que ficou dois do Palmeiras, por exemplo. Mas se jogar no Google, vai ter vários outros parecidos, porque ficou muito famoso. Página 239. Vamos dar uma lida nessas imagens. Aqui, primeira imagem, bem grandona, tem uma casa ali, branca, vista externa da mesma Casa Grande 2011. Fotografia, é possível observar vários seus cômodos. E ali na parte interna, vista do interior da Casa Grande da Fazenda de Boa Vista, em Bananal, cidade do Vale do Paraíba Paulista, 2011. Uma casa tipicamente da época do reinado. Temos a imagem externa e a imagem interna. A Fazenda Boa Vista está localizada em Bananal, cidade do Vale Paraíba Paulista, e é hoje um hotel que recebe pessoas de várias partes do Brasil e do mundo. Por volta de 1840, quando Dom Pedro II começou a reinar, o café era a principal riqueza de nossas terras. E aí temos 3 perguntinhas. O que as imagens desse monumento Brasil Império mostram e escondem? E aí eu peço que vocês coloquem o que vocês acham que mostram e o que vocês acham que escondem. Com que recursos essa fazenda foi construída ou reconstruída? Beleza? Quem trabalhava nas terras dessas fazendas por volta de 1840? Aí vocês façam para casa, deem uma lida, para que a gente possa corrigir
na próxima aula, já que a live está acabando e vocês teriam mais uma aulinha agora. Beleza? Alguma dúvida por enquanto? Canção do Exílio? Não. Não, tudo bem. Beleza? Eu peço que virem a página, por gentileza. Temos lá Dom Pedro II com 12 anos de idade. Repare que mesmo antes de assumir o trono, ele é mostrado como comandante-chefe das Forças Armadas. 2 anos depois, com 15 anos incompletos, ele assumiu o poder. Porque Dom Pedro I voltou para Portugal. Quando o Dom Pedro II ainda era criança, ele não assumiu, mas aí deram um golpe da maioridade. Interessados em derrubar os conservadores e manter privilégios ameaçados por rebeliões, como Balaiada e Farroupilha, os liberais passaram a divulgar que só o imperador poderia salvar a nação da desordem. Com Pedro de Alcântara contava com apenas 14 anos, eles lançaram uma campanha em jornais e revistas em prol da antecipação da maioridade, que logo ganhou apoio de boa parte da população. Em pouco tempo, as manobras dos liberais e a força da propaganda surtiram um efeito. Em 23 de julho de 1840, a Assembleia votou a maioridade de Dom Pedro de Alcântara e o aclamou imperador do Brasil. Com o golpe da maioridade e a ascensão dos liberais ao poder, iniciava-se o reinado de Dom Pedro II, que se estendeu por quase meio século, 1840 até 1889, quando foi proclamada a República Brasileira. Beleza? Último textinho da gente terminar a aula. Eleições, violência e fraude. No poder, os liberais praticavam todo tipo de fraude para garantir a vitória nas eleições para a Câmara dos Deputados. Pagaram valentões para surrar eleitores. Nossa, roubaram urnas e qualificaram crianças, escravizaram os defuntos como eleitores. Com isso, venceram as eleições que, por incluírem a violência, ficaram conhecidas como eleições do cacete. Não, eles usam, bateram. Pô, podia marcar eleições da violência, eleições agressivas. Você não tem mais bonitinho assim. Se bem que bateram, usaram morto para votar, usaram quem não podia votar. Se bem que escravo, na teoria, não deveria existir, e aquelas pessoas deviam votar. Mas, enfim, usar defunto, quem morreu para votar, é absurdo. E bater nas pessoas é absurdo. Derrotados, os conservadores pressionaram o imperador para que anulasse as eleições. Ele o fez e, a seguir, inaugurou o rodízio entre os partidos, nomeando, em 1841, um novo ministério de perfil conservador que deu continuidade à centralização política, aumentando a força do Estado sobre a justiça e a polícia nas províncias. Ou seja, várias revoltas, rebeliões, como Farroupilha, Sabinada, procurando independência, autonomia, ocorreram, e aí os liberais pensaram, não, vamos fazer ele ter a maioridade para que isso acabe, e aí a gente concentra o poder na mão deles. Só que os liberais fizeram coisas imorais, violentas, ilegais. Você não deixar o defunto votar, você bater numa pessoa para votar em você. Com isso, Dom Pedro II viu e falou, não, essas eleições estão anuladas, novas eleições, e aí ele nomeou um conservador, um partido de oposição, para que governasse. Ele ficou nessa troca, como a gente vai ver mais para frente, aqui não vai dar tempo nessa aula, entre conservadores e liberais. Mas seja como for, eram grupos que queriam poder mais para governar do que bem propriamente o bem do povo. Aquelas pessoas, não os ideais que elas representavam, mas sim as pessoas que governavam o Brasil. Porque as ideias permanecem. As ideias conservadoras, liberais, socialistas, cada um segue as suas ideias. Mas essas ações foram feitas por pessoas. E não porque o liberalismo defendia, o conservadorismo, o socialismo, não. Pessoas agiram de má fé, tinham um caráter ruim, nem tinham caráter, e aí agiram com essa violência, agiram dessa maneira imoral e ilegal. E o Dom Pedro vai fazer uma divisão de conservador e liberal, para que agradasse a ambos e fiscalizando, agindo como um poder moderador. Se caso algum exacerbasse, ele vinha e intervir e falava, não, isso aqui está errado, como ele fez nas eleições
impedindo que os liberais tivessem representatividade na Câmara, conseguindo dessa forma. Beleza? Alguma dúvida por enquanto? Não? Vou pedir para que vocês façam em casa as questões da página 239, e aí a gente corrige rapidamente, e a gente vai dar continuidade na próxima sexta-feira. A revolta dos liberais, a rebelião praieira, o poder do monarca, partidos do império, economia no segundo reinado, o café assume a liderança, e até aonde der antes da semana das provas. Acho que temos 2 semanas para a gente terminar. Beleza? Agradeço a participação de vocês. Muito obrigado. Tenham um ótimo final de semana. Qualquer coisa pode mandar mensagem que eu estou e sempre vou estar à disposição. Tchau, tchau. Muito Tchau, obrigado. professor.